Buenas tardes, señoras y señores. Ahora aquí con ustedes el vendedor de nachos e tacos. Muito bem, é uma brincadeira. Muito bem, nós estamos começando mais uma aula do professor 22NF. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a respiração celular. Muito bem. A respiração celular nada mais consiste em nós quebrarmos a molécula de glicose junto com oxigênio, gerando gás carbônico e água. E para nós estudarmos, nós vamos ver aqui esse nosso vídeo que fala sobre respiração celular. Respiração celular compreende 3 fases. Quais são essas fases? A glicólise, que acontece no citoplasma. Ciclo de Krebs, segunda fase, acontece na matriz mitocondrial. E terceira fase é a cadeia transportadora de elétrons, que acontece onde? Na crista mitocondrial. Então, com esse vídeo, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre todos esses processos. Eu vou pedir para o nosso amigo Ney. Ô Ney, solta o vídeo aí, Ney. Muito bem. Aqui nós temos essa moça que está comendo essa maçã, certo? O que vai acontecer? Os carboidratos vão para o intestino e lá do intestino nós vamos ter o que? A absorção das moléculas de glicose pela corrente sanguínea. E aí esse sangue ele vai levando o que? A glicose até os tecidos. Tecidos como os tecidos musculares. Então a glicose entra no tecido muscular. E aí dentro da célula, no citoplasma da célula, é que inicia-se a primeira fase, que é a glicólise. Eis aqui molécula de glicose, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Essa molécula na primeira fase, na quebra dela, ela vai gerar ATP. Na primeira fase, o que vai acontecer? Ela vai reagir com duas moléculas de ATP, que é uma fase chamada de fase de investimento, onde nós gastamos uma energia inicial que é chamada de energia de ativação. Essa energia de ativação, então, vai servir para começar a quebrar a molécula de glicose, gerando energia depois, no final, na forma de ATP. Então, nós vamos ter aqui os ATPs que formam essa molécula, que é 6-bifosfato frutose, tá? Uma molécula instável que se quebra, gerando essas outras duas que vão reagir com os NAD+, formando NADH. Nesse processo nós temos a formação de 4 moléculas de ATP. O que nós falamos lá no começo, que é uma fase de investimento inicial, e nós gastamos 2 ATPs no início e formamos então os nossos ácidos pirúvicos ou então piruvatos. Então o saldo líquido positivo vai ser 2 ATPs, 2 piruvatos e mais 2 NADH, que são moléculas que carregam elétrons de alta energia. Piruvato e NADH vão aqui agora para dentro da mitocôndria, para começar a segunda fase, que é o ciclo de Krebs. Mas, antes disso, o que vai acontecer? O que acontece, meus amigos? Muito bem, matriz mitocondrial, o piruvato vai reagir com, novamente, NADH, formando um novo composto que a gente vai ver agora. Muito bem. NADH reage com o piruvato e forma o Ney. Dá um pause aí, Ney. Muito bem. Obrigado, Ney. Você é o cara, hein? O que forma aqui? Vão formar 2 moléculas de NADH. Essas moléculas de NADH, elas transportam elétrons de alta energia. E a gente vai ver que esses elétrons de alta energia são muito importantes no final, na última fase da respiração celular. Além desses elétrons de alta energia, nós temos a formação de 2 moléculas de CO2 e desse composto que é o acetil-CoA, ou então acetil-coenzima A, que vai então iniciar a próxima etapa, que é o chamado ciclo de Krebs. Muito bem, Ney, pode soltar o vídeo aí para a gente continuar a explicação. Exatamente. Então, 2 acetil-CoA, 2 NADH e 2 moléculas de CO2, ok? Agora começa o ciclo de Krebs. Ele vai se ligar, o acetil-CoA, com uma molécula chamada de oxalacetato, tá? Que ela vai sair da mesma forma que entrou na reação, e então inicia-se o ciclo de Krebs, segunda fase. Primeiro, produção de mais NADH e CO2.
produz de novo NADH-CO2, produz ATP, produz FADH2, que é parecido com o NADH, e produz mais um NADH, ok? E aí nós pegamos o segunda molécula, que vai dar a segunda volta, o segundo giro bioquímico. Mais NADH-CO2, mais NADH-CO2, mais um ATP, mais um FADH2 aqui, e por último, mais um NADH. Ô, Ney, dá uma pausinha aí no vídeo de novo. Valeu, beleza. Seguinte, qual vai ser o saldo de produtos que nós temos aqui formados ao final do ciclo de Krebs? Vamos ver. NADH, que são moléculas com elétrons de alta energia, grande energia. Esses elétrons de grande energia vão ser usados onde? Na última fase, como eu falei para vocês. Quantos NADH nós temos? 2, 4, 6 NADHs. Quantas moléculas de ATP nós temos? 2 moléculas de ATP. Quantas moléculas de CO2 nós temos? 4 moléculas de CO2. Com as 2 moléculas de CO2 formadas na reação anterior, então nós temos os 6 átomos de carbono que entraram junto da glicose, acabou, já eliminamos todos os carbonos que entraram na molécula de glicose. O que sobrou agora são íons H+, que estão junto desses NADH, e elétrons de alta energia que serão usados lá para fabricar ATP. Este FADH é parecido com ele, tá? Também vai levar elétrons e H+, para a última fase. Pode soltar agora, Ney, de novo o nosso vídeo. Agora a nossa última fase que nós temos é a cadeia transportadora de elétrons, que vai acontecer na crista mitocondrial, ok? Vamos ver agora essa nossa última fase lá na crista mitocondrial, aqui que nós temos membrana da crista mitocondrial, ok? Só para a gente ter uma ideia, o que nós temos aqui? Proteínas do complexo citocromo. Basicamente elas vão fazer o quê? Ó, espaço intermembranas, e aqui a matriz da mitocôndria, tá? Então, matriz da mitocôndria, espaço intermembranas. O que nós teremos aqui agora? Ó, os NADH e os FADH2 vão transferir os seus elétrons de alta energia aqui para essas proteínas do complexo citocromo. Essa transferência de elétrons vai fazer com que os íons H+, sejam bombeados aqui para o espaço intermembrana. Estes íons H+, estão representados por esses maisinhos aqui, que são os prótons. Prótons porque o H+, ele só é um próton, só porque ele perdeu o seu elétron, tá? Então os íons H+, são esses maisinhos que serão bombeados para esse espaço intermembrana. O que vai gerar a força ou a energia para bombear esses H+? Nada mais do que a energia destes elétrons. Então vejam agora que os elétrons vão fazer o bombeamento aqui dos íons H+ para essa região. Elétrons também são transportados até a região da última proteína. Ô Ney, volta um pouquinho só. Aí, muito bem, Ney. Já falei que você é o cara. Vocês estão vendo o seguinte, ó. Esses elétrons foram transportados de uma proteína para outra. E no final, eles acumulam-se nessa última proteína. Nós temos quantos elétrons aqui, ó? 1, 2, 3, 4 elétrons. E nós temos 4 íons H+. 1, 2, 3, 4 íons H+, mais uma molécula de O2. Essa molécula de O2, junto com esses elementos que eu acabei de falar, vão se juntar e vão formar 2 moléculas de água, ok? Então o oxigênio só entra na jogada aqui no finalzinho da respiração celular para captar esse subproduto da respiração e formar água, tá? Vamos ver aqui de novo, eu quero que vocês prestem atenção nessa proteína aqui, ó. O O2 vai captar tudo isso e vai formar água, ok? Pode soltar de novo, Ney, o vídeo. Muito bem. Ok, então foram formadas aqui 2 moléculas de água, tá? A gente pode perceber, prestar atenção, que os íons de hidrogênio continuam sendo bombeados nesse sentido.
no sentido de espaço intermembrana. E esse acúmulo de íons de hidrogênio, então, vai fazer com que, por difusão, os hidrogênios passem por essa última proteína aqui, que é chamada de ATP sintetase. Essa última proteína, ela vai sintetizar ATP. Se vocês olharem aqui embaixo, nós temos uma molécula de ADP, adenosina difosfato, que vai reagir então com esse fosfatinho e vai produzir molécula de ATP. Agora, como que isso acontece? Conforme os íons de hidrogênio vão fluindo nesse sentido, eles fazem essa proteína girar. Então, a energia cinética, a energia de movimento dessa proteína aqui, vai ser transferida para a energia de ligação aqui do ATP. Então, é fluxo de H+, vai gerar energia cinética de movimento da proteína, e essa energia cinética de movimento da proteína é transferida para sintetizar ATP. E para que eu quero ATP? Qualquer coisa que você vai fazer gasta energia. Você vai contrair o músculo, você fica vivo, tudo isso gasta energia. E essa energia que a gente gasta para manter o nosso corpo funcionando, vem de onde? Da quebra dos ATPs. E de onde vem energia para tudo isso? Dos alimentos que a gente ingere, como a glicose que a gente está vendo que está sendo degradada agora. Tá? Então eu quero que vocês prestem atenção neste último sisteminha que as moléculas de ATP vão sendo formadas aqui. Ney, pode soltar o vídeo de novo, Ney? Muito bem. Então aqui nós temos o quê? Os H+ passando e os ATP sendo formados. H+ passando, proteína gira, ó, o giro da proteína girou, ATP é formado. Agora, o que acontece? Nós temos tudo isso junto funcionando de uma vez, tá? Então, se a gente olhar, vai funcionar tudo junto e misturado. Nós temos os NADH liberando elétrons sendo transportados para cá, ok? Chega aqui 2 elétrons, depois chega mais 2 elétrons e forma água, ok? Os H+ vão passando para cá e vão produzindo ATPs. Ao final dessa fase, o que acontece? Nós temos a formação de 30 moléculas de ATP. Dá um pause aí, obrigado. Ó, seguinte. Em torno de 30 moléculas de ATP formadas só na última fase, que é a cadeia transportadora de elétrons, tá? Ou então fosforilação oxidativa, tá? Então aqui nós temos representado a primeira fase, glicose entrando na célula, certo? E aqui acontece a glicólise, quebra da glicose sem oxigênio, ok? Gera 2 ATPs de energia. Esse produto da reação entra na matriz mitocondrial e vai ocorrer aqui a segunda fase, que é o ciclo de Krebs e liberação de mais 2 ATPs de energia, também fase sem oxigênio. E a última fase que vai acontecer aqui na crista mitocondrial é a cadeia transportadora de elétrons, que vai gerar, aqui ele colocou 32, mas não é um consenso, entre 30 e 32 moléculas, 30 e 32 moléculas de ATP, certo? No total a gente tem aí por volta de 34 moléculas de ATP geradas no processo de respiração celular, visto que na última fase é que nós temos a maior produção dessas moléculas, ok? E assim nós terminamos mais uma videoaula, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais esse difícil conteúdo, essa difícil tarefa aqui de entender a respiração celular. E, mais uma vez, tudo de grande para vocês. E até a próxima.